Quando uma bandeira se levanta para o auxílio em nome do Cristo de Deus, vai acontecer um movimento que tenta, de alguma forma, estancar aquela iniciativa. E quando se fala de passo concreto e aproveitável nessa senda, vai acontecer de um espírito sombrio ficar atento ao movimento que faço e estar em meio a essa observação disposto a tudo. Porque, veja, a ação trevosa num mundo, num orbe de prova e de expiação, como aqui, ela tem movimento aqui, acesso, e consegue recrutar adepto, inclusive arrastar de forma irreversível almas. Mesmo aquele imbuído do desejo de um testemunho nobre e que esteja fadado a realizar um trabalho digno e, de alguma forma, por ter se preparado para tal, esteja desincumbindo disso de forma satisfatória, recai sobre ele um arraste a todo momento que cabe à alma resistir e se fortalecer. Por isso a questão não é aquilo que cai, é despejado sobre mim, mas a capacidade que eu tenho de desenvolver sabedoria, força, valor, para conseguir subtrair aquela ação nefanda. Kardec, ele, quando foi orientado e aclarado o trabalho que ele precisaria realizar, desincumbir, foi colocado diante dele a luta que ele enfrentaria. Em momento nenhum, a espiritualidade maior lhe lasou o céu dele para o que viria a viver, ou enfeitou de arco-íris. Não. Ficou claro para o começo da obra que viria a encetar ciclópica, que ele seria arrastado, mergulhado na lama, no caos da infâmia, da iniquidade, da mentira, da calúnia, da malquerença, que isso ia desabar sobre ele, inclusive em termos de perseguição, quando se considera uma época em que vibrava ainda a fibra da Inquisição, onde qualquer manifestação
que fosse diferente daquela emitida pela suposta infalibilidade do Papa, que era algo, inclusive, estatuído como dogma, e ainda se estende, vindo da Igreja Católica. Por isso que o que fosse fora ou diferente disso, seja uma ideologia, uma filosofia, uma religião, era tido como herético, e havia um movimento declarado em relação a isso. Mesmo porque nos dias atuais ainda existe essa dificuldade e esse enfrentamento do operário do bem. Por isso que, quando Kardec iniciou a colossal trajetória de realizar a codificação, foi dito para ele que todos os processos e o movimento, ele é tranquilo para aquele que se opõe, que vai no caminho contrário à da libertação e da elevação do homem. E que iria acontecer essa tsunami, e que ele poderia errar, falhar, quando fosse fazer o escopo no esboçamento da obra, mas que, se caso ele viesse a fazer a recusa, havia alguém em condição de tomar seu lugar. Ou seja, quando eu me proponho a um trabalho edificante, eu preciso ter em mente que eu não sou insubstituível. Mesmo porque o empenho de uma tarefa nobre, ele é algo que o meu espírito precisa para burilar. Por isso estou aqui, porque nesse orbe o campo é farto para o trabalho e assistência, haja visto a necessidade que nós temos do pão espiritual, do auxílio mútuo, e como isso é de mão cheia aqui, por acréscimo de misericórdia do Cristo, sabedor de que eu preciso do bom trabalho para minha burilação, para minha desmaterialização, para que eu possa avançar na essência e ir me alinhando com o que me espera no astral, onde infinito campo de trabalho se abre e descerra para mim, após uma jornada bem-sucedida aqui. Como vai dizer na coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Chico Xavier. Por isso que era um momento dramático, e isso é a experiência daquele que se propõe esse segmento. Porque nesse instante supremo, o arcabouço do trabalho que realizo não pode ficar comprometido ou ser lesado por uma atitude dúbia, suspeita, meia palavra, confusa. O que poderia ser analisado como uma frieza, uma rudeza de tratamento, de enfoque,
É apenas a seriedade, o empenho do trabalho que precisa ser realizado. Kardec, então, ele aceita, abraça a tarefa e a rosta, leva com a bravura, a intrepidez, a dureza, a rocha da aflição que desabou sobre ele, que veio ao seu encontro. E é algo que o operário na vinha do Senhor precisa estar munido de recurso para lidar com isso. Se for considerar esses 2000 anos da vinda do Cristo, aquele que se propôs a seguir após ele e que empenhou esse bastião, encontrou martírio, flagelação e suplício. Veja, não necessariamente ser preso num poste e atear fogo em mim, ou ir para o centro de uma arena e ter um leão faminto vindo na minha direção. Ou ser flagelada até o destroçamento do meu osso. Não apenas isso, mas o martírio moral, espiritual, daquele que, em fazendo o seguimento do mestre, vai encontrar o escárnio e a má sorte que Jesus viveu, no sentido de malquerença, vibração sombria, que vinha ao encontro dele desejoso de fazê-lo parar. E como vai comentar aqui, o escopo da ação trevosa usa o que tiver ao seu alcance para o seu desiderado. Não existe uma ética na sombra. O poupar alguém, o evitar um escândalo, o bom senso, respeito, caridade, não. O que pauta a ação sombria é atingir o interesse o qual visa. E para isso não vai importar o meio que esse espírito vai usar, desde que ele perceba a possibilidade de alcançar o desiderato ao qual mira. Por isso, a artimanha que acontece é variada. E de uma produção que não se esgota. Porque, em se tratando de atingir um fim nefando, é urdido no subcrostal, na furna, no umbral, no trevoso, no abismo, o meio, o caminho que aquele espírito vai fazer, mesmo que demore tempo, porque para o mal
A vingança é um prato que se come frio, para ele não importa que demore, desde que ele possa ver alcançado aquela vindita, aquele revide, que ardora. Por isso, a gravidade daquele que se empenha em fazer um caminho limpo não está atento para a vigilância e a oração. O espectro da observação e do que é absorvido e concluído por aquele que analisa, passa, caso haja uma intenção maléfica, por desejar me pilhar em falta ou em contradição, ou em queda, para me ridicularizar, para desmoronar o trabalho que eu tenha tentado fazer até ali. No Testemunho de Chico Xavier, de Sueli, é relatado que quando o Chico ele já estava no fim da sua romagem terrena, adoecido, já com mais de 90 anos, ele sofreu um assédio violento na tentativa de, usando pagamento na calada da noite, vinha simular uma assinatura que ele tenha feito, falsificando todo o trabalho que ele havia realizado até ali, na mediunidade. E Chico, ele tratou de se antever a situação e preparar e alertar os companheiros, os anfitriões de casa espírita que ele frequentava, por ter ido, vez ou outra, mas espiritualmente mesmo falando, porque havia um contato. E o próprio Vantuil, que, como presidente da FEB, por um período longo, tinha uma correspondência de carta com o Chico. Inclusive, esse livro, Testemunho de Chico Xavier, foi em cima de correspondência entre os dois, e que Chico tratou de alertar aqueles que ainda estavam encarnados, mais próximos a ele, para que, se ele viesse a tombar no chão desfalecido, já estivesse sobre aviso para que o auxiliasse, porque havia uma trama urdida, tecida no abismo, para simular uma assinatura do Chico e fazer desmoronar os mais de 400 livros que ele havia escrito até ali, prefeito da sua mediunidade sublime, e que seria prejudicado caso ele viesse a tombar nesse aturdimento e nessa costura que estava sendo feita.
isso mostra como que até o último momento precisa haver uma cautela e uma atenção da minha parte. As irmãs Fox, que haviam iniciado numa cidadela dos Estados Unidos o trabalho de escutar e atender, tentando uma intermediação com o espírito, e que deu um carreio inicial à questão da mediunidade, ao acender luz sobre isso, uma delas, no fim da sua trajetória terrena, teve a ação de falsificar o trabalho que ela havia feito até ali e acabou por vir a desencarnar numa condição obscura e triste, porque, em sendo vítima desse assédio, dessa urdição, sucumbiu. E o mesmo foi experimentado por Chico, que alertou que, na condição que ele estava de adoecimento, de fraqueza e de deperecimento, naquela tentativa que havia de o mergulhar no abismo, ele poderia vir a desfalecer, a sucumbir na resistência orgânica diante do que acontecia. Tamanha a força do que recaía sobre ele, tentando invalidar o trabalho que ele havia realizado até ali. E pede auxílio para compatriota da lide espírita, porque, em deixando avisado, poderia ser arregimentado a preservação e a defesa do que ele havia deixado em livro, que é um arsenal crístico para quem viria. E não é diferente com aquele que tem esse desejo de um esforço nobre. Porque a iniciativa, em se tratando de falsificar um trabalho ou invalidá-lo, passa por tentar tirar da minha atitude algo que possa me arruinar por mim mesmo. Por isso Kardec vai dizer, na Revista Espírita, que, ao ver com desgosto, contrafeito, o desenvolvimento, o caminho que toma aquele trabalho do bem, contrário à sua previsão ou à sua orientação, ele vai tentar me estender uma armadilha, uma cilada. Se perceber que não há uma boa razão, um bom motivo para me combater a partir daquilo que faço, penso,
falo, vai buscar me arruinar a partir de algo que ele possa cavar em mim. Por isso espreita com ardor, espia, provoca, cava e leva a uma ocasião de me surpreender, em contradição comigo, seja para me ridicularizar ou me acusar, numa situação de deslize e queda. Por isso que a orientação é para vigiar e manter em guarda. E quando Kardec ele faz esse carro inicial do trabalho, que seria compilado e codificado, conforme foi, pela falange do Espírito de Verdade ali, corporificado em Kardec como um trabalhador, em que a orientação e a inspiração do Espírito de Verdade acontecia muito mais para alertá-lo do que para confetá-lo. Porque o benfeitor, ele não fica me elogiando porque ele sabe que isso é um desserviço, uma paralisação no meu ego ao insuflo. Ele vai me alertar do cuidado que preciso ter e não fica fazendo um colorido para amenizar o rigor daquilo que terei de enfrentar. Encabeçado pelo próprio Cristo, que disse que eu precisaria me levantar sobre a minha situação, renunciar a mim mesma, tomar minha cruz e segui-lo. Então, em momento algum, Jesus, ele glamorizou esse caminho ou tornou ele de fácil acesso, pelo contrário. Ele alerta repetida vez a necessidade de procurar entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição e muitos tentariam entrar pela porta difícil, estreita, e não conseguiriam. Ou seja, sabedor da dificuldade, da aspereza da lide, Jesus já alertava que muitos tentariam e não conseguiriam, para que aquele que viesse após ele tratasse de desenvolver a sua força, a sua resistência, a sua moral nobre. Por isso que foi dada orientação para ele de diversa cautela e advertência que ele precisaria tomar, e a parcimônia em elogio, que é algo que eu preciso combater porta adentro da minha alma. Eu agradeço aquele que me incentiva a continuar, mas preciso recusar sistematicamente o confete fácil, o elogio, a bajulação, porque isso me acomoda ao menor esforço. E vai tentar me pegar pelo meu lado fraco, que é a vaidade, quanto espírito inferior, que eu sou.
quando o Espírito de Verdade notava um erro, algo que precisava ser alterado, mesmo que de sua menor importância, um detalhe, não indicava onde estava aquilo a ser corrigido, mas recomendava a Kardec, pedia para ele reler, reanalisar o texto para encontrar. E fala um pouquinho aqui do trabalho do caminho solitário que ele viveu. Porque se eu preciso de um debate, de uma troca de ideia, de figurinha, de um conselho, de uma diretiva, de uma sugestão, acaba que não tem. Mas diz aqui de um prélio do caminho ascensional, que é um caminho solitário. Mesmo quando eu esteja engajada no trabalho, que sempre existe a coletividade, em se considerando a equipe de desencarnado que preside aquela tarefa. Mas, enquanto encarnado, pode ser que eu seja chamada a atuar numa solidão, não isolamento, é diferente. Eu frequento o centro espírita, eu auxilio no trabalho que assumi ali, mas tem um caminho de solidão que atravesso, onde preciso encontrar dentro de mim, numa fé sólida, a resposta para cada lance e o fortalecimento para seguir. Por isso que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te que o céu te ajudará, porque aquele que bate é aberto. Ou seja, eu estou diante de uma tarefa, de um caminho árduo, mas se eu me torno médica de mim mesma, me ajudo, me empenho para aquele labor, o céu se conecta comigo e me confere recurso, munição moral para esse caminho. E aqui nós voltamos na questão do querer, do desejar, porque só uma vontade sólida é suficientemente forte para arregimentar o meu equilíbrio e o meu passo em dada direção.